Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco a respeito da percepção e dos estados emocionais. A partir do reconhecimento de que nós não somos um apêndice da mãe, através do estágio do espelho, já descrito pela teoria freudiana, e através das fases de desenvolvimento também, nós passamos a criar o nosso mundo interno através dos nossos cinco sentidos. Isso devido ao que nós experimentamos no nosso mundo externo. Ou seja, os nossos cinco sentidos nos habilitam a criar as sensações e a percepção do que os nossos sentidos nos fornecem de informação. Então, a partir desse processo que há a individuação, ou seja, conseguimos nos constituir como indivíduos ou como sujeito. Nessa constituição, a nossa mente começa a sua ação no sentido de criar esquemas corporais ou personagens de nós mesmos e do outro. E como isso ocorre? Ocorre numa forma que nós criamos, metaforicamente, a nossa imagem em alto relevo e a imagem do outro também em alto relevo. Vamos conferindo a nós mesmos e ao outro atributos e acessórios da forma com que o nosso mundo interno vai se constituindo. Então, o que passamos a ter é esse esquema corporal, essa imagem, como se fosse uma tatuagem em alto relevo, nossa e do outro. Assim, podemos agregar características, adornos e acessórios, atributos à nossa imagem e à imagem da outra pessoa. Todos com quem convivemos ou conhecemos. Muito bem. As imagens criadas dependem exatamente do nosso estado emocional, de como nos sentimos. E nós podemos acrescentar ou retirar esses atributos de nossa própria imagem corporal como a do outro. Porque o estado emocional é ativo, é frequente, é constante. Ele não para. E aí vale uma definição do que é emoção e do que é sentimento. Emoção é algo que sentimos sem saber dar nome. Não tem nome nem forma. É algo sentido. Só passa a ser nominado a partir do momento que se torna sentimento. O sentimento é uma emoção traduzida. O sentimento tem forma e tem nome. Pode ser uma alegria, uma tristeza, felicidade, pode ser qualquer tipo de sentimento. A pessoa consegue dar nome ao sentimento. Ela consegue expressar o que está sentindo no sentimento, não na emoção. Então, esses personagens criados, como são em alto relevo, vão sendo atribuídos a ele e desagregados dele diversas características ao longo de nossa vida, inclusive a nós mesmos. E esses personagens criados do outro, eles por muitas vezes podem se diferenciar do objeto real. Então, dessa forma, essa criação mental nossa ativa está constantemente fazendo alterações nessas imagens corporais, tanto a nossa quanto a do outro. Muito bem. Quando criamos uma nossa imagem, nossa própria imagem corporal, nosso próprio esquema corporal, de uma maneira
e na atualidade não conferimos semelhança à imagem corporal que foi criada anteriormente, ou seja, quando entendemos que a nossa forma, a nossa aparência atual está discrepante do nosso esquema corporal criado anteriormente, podemos ter um transtorno chamado de dismorfia, que é exatamente uma posição obsessiva, né? Um reconhecimento obsessivo de que não há conformidade entre a nossa aparência atual e o esquema que nós temos na nossa mente. Se são antagônicos, se são diferentes, pode-se criar esse transtorno, a dismorfia, que é o não reconhecimento de si próprio dentro do nosso esquema corporal que está gravado na nossa mente. O que acontece? O que tem tudo isso a ver com o estado emocional? Como nós somos seres emocionais integralmente, o tempo inteiro, nós alimentamos esses estados emocionais na nossa vida diária, no nosso cotidiano. Ao criar as imagens corporais, nós evidenciamos o nosso estado emocional naquele momento. No momento em que criamos situações, momentos, episódios, então tudo está ligado diretamente ao estado emocional. Lugares que conhecemos, pessoas que conhecemos, sentimentos que criamos com relação a esses lugares, a essas pessoas. Ocorre que um estado emocional pode nos fazer amar ou ter aversão a alguém, ou algum lugar, ou algum episódio, ou até mesmo alguma lembrança. Isso se deve exatamente pelo estado emocional e como nós alimentamos esse estado emocional. Muito bem, quando uma pessoa se coloca de frente ao espelho, o que ela vê? Ela vê uma imagem refletida, ela vê um reflexo de si mesma. O espelho nos mostra uma imagem, não nos mostra quem somos. Quem somos? Somente nós conseguimos nos ver, olhando para nós mesmos. O espelho é simplesmente uma imagem refletida. E essa imagem refletida vai ter a ver com o que sentimos naquele momento quando nos olhamos, quando nos vemos no espelho. Se estivermos tristes, possivelmente teremos uma imagem e que não vai nos agradar. Se estivermos alegres e equilibrados, harmoniosos com o nosso momento, essa imagem também que vamos ver será harmoniosa. Então o espelho somente retrata a imagem nossa com o estado emocional que tivermos naquele momento. Isso demonstra de como podemos ter essa singularidade de estarmos em estados emocionais diferenciados ao longo do dia. Os esquemas corporais que são criados na nossa mente, esses personagens, dizem de como os alimentamos, de como os desagregamos, e podem vir a explicar por que nos apaixonamos por uma pessoa, primeiramente vendo a pessoa, e depois, em seguida, começa-se a gravar na nossa mente a imagem corporal dessa pessoa. E essa imagem corporal
vai sendo acrescida de acordo com os atributos que o nosso mundo interno acredita que ela tenha. Isso pode diferenciar do objeto real, da pessoa real. Por isso podemos nos apaixonar, por isso podemos ter aversão. Como é que esquecemos uma pessoa? Quando um relacionamento se rompe, qualquer tipo de relação, em qualquer nível, seja amorosa, seja parental, essa imagem corporal vai estar presente na nossa mente. Porém, quando, por um processo de mágoa ou de qualquer outro tipo de sentimento, essa imagem vai perdendo o seu alto relevo e vai se desfazendo e ficando somente na mente gravada uma imagem de baixo relevo. Ou seja, nós não conseguimos esquecer ninguém, nem nada, porque a nossa memória é compartimentada. Mas essa pessoa, essa imagem que está lá, vai permanecer, sem os atributos que nós conferíamos diariamente a ela. Ela vai existir porque esteve em nossa mente e nossa mente simplesmente não apaga nenhum tipo de informação. Então, como nos vemos, é que faz a diferença de como percebemos o nosso mundo exterior. A forma que estamos, de acordo com o nosso estado emocional, faz com que possamos ver e criar o nosso mundo exterior da forma como nos sentimos. Por isso o sentimento é tão importante. Por isso o estado emocional é tão importante. Por isso o equilíbrio e a harmonia emocional são importantes. Por hoje é só. Ficamos por aqui. Até a próxima vez.